Assuntos que atravessam. Como a política afeta a sua prosperidade financeira. Sejam muito bem-vindos. Hoje é o nosso primeiro encontro nas nossas lives, que acontecerão todos os sábados, às 10h22 da manhã, né? Hoje eu atrasei um pouquinho, já peço desculpas, mas é porque o meu vizinho está fazendo muito barulho, ele está fazendo alguma obra aí, e isso acabou atrapalhando. Eu estava esperando ele terminar, mas pelo jeito eu espero que esse barulho não interfira na nossa live. E enquanto eu espero o pessoal chegar, eu já tô aqui com o meu chazinho. E hoje o assunto é sobre como a política afeta a nossa prosperidade. Eu só vou explicar um pouquinho qual que é o meu objetivo aqui com essas lives. Quando eu comecei a atender, né, e trabalhar aqui pelo Instagram, lá no início da pandemia, eu fazia várias lives. Porém, eu acabei parando e eu sinto que a gente precisa recuperar isso novamente. Então, o que são, né, assuntos que nos atravessam? É justamente esse assunto do dia a dia. A minha intenção é que a gente traga assuntos do dia a dia para a prática. Por isso que eu vou abrir as caixinhas de perguntas nos stories e eu peço que vocês tragam esses assuntos para mim, né? O que vocês querem? Porque esse é o objetivo, é trazer a minha perspectiva, né? Eu sou formada em filosofia, fiz mestrado em filosofia da psicanálise, tenho toda uma bagagem nas terapias holísticas e trazer algo de toda essa bagagem que eu tenho que acrescente na vida de vocês através dos assuntos que vocês me pedem. E aí a caixinha que eu abri, me responderam, né, pediram que eu falasse sobre o assunto da prosperidade, e aí teve essa caixinha de stories que eu postei nos stories, né, pedindo para que eu falasse de política, de questões sociais, e aí eu falei, bom, dá pra gente unir as duas coisas, né, por isso que a gente vai falar sobre como a política interfere na nossa prosperidade. Para iniciarmos, talvez fique meio ambíguo o que eu vou dizer aqui, né? Como eu já falei, eu sou formada em filosofia, gente. E eu formei em uma faculdade federal, ou seja, a questão política ali era o que não faltava. Porém, o que eu vou trazer hoje, vocês estão esperando um assunto de política, do tipo assim, eu sou isso, eu sou aquilo. Não teremos isso aqui. Pelo contrário, eu vou trazer um viés de como a polaridade afeta a nossa a nossa prosperidade, tá? Então vai ser sobre isso essa live, tá? Então assim, eu vou trazer um pouco da minha própria experiência para vocês. Então a minha primeira formação quando eu saí do ensino médio foi de filosofia. E aí a gente adentra muitos assuntos de sociologia e óbvio que tem muita polarização política dentro das universidades hoje, isso é muito óbvio, eu acredito que todos vocês já saibam disso. E eu também tinha o meu viés político, tinha as manifestações, toda a militância, lógico que tinha isso, óbvio. Porém, quando eu comecei a adentrar mais para a área da psicanálise, que foi logo ali Nossa, nem chegou a ser no segundo ano da faculdade, foi logo no final do primeiro ano da faculdade, eu comecei a adentrar mais para psicanálise, sair um pouco dessa questão, desse viés mais político. E aí depois eu terminei a graduação, comecei o mestrado, comecei a ir para as áreas das holísticas e comecei a entender como esse assunto, né, ainda mais esse ano, estamos aí em ano de eleição, como isso interfere, como isso afeta na nossa prosperidade financeira. Vamos lá, para vocês entenderem isso, para eu falar isso, né, como que isso afeta, eu vou falar um pouquinho do que é a nossa prosperidade financeira energeticamente na prática, tá? Eu trouxe aqui, para vocês entenderem, uma escala que eu trabalho dentro das minhas terapias. Essa daqui, gente, isso daqui chama escala Hawkins da consciência, tá? A escala Hawkins foi um médico, o David Hawkins, um médico psiquiatra que desenvolveu isso aqui. E ele entendeu que através dessa escala a gente podia medir a nossa vibração,
tá? A nossa vibração através de uma escala emocional, tá? Isso aqui basicamente é baseado em física quântica, tá? É baseado em física quântica, é baseado na mecânica quântica. Então, muito brevemente, porque eu não sei muito de física, né? O pouco que eu sei para entender essa escala aqui, né? Lá na física a gente teve a física newtoniana, se eu não me engano é de Newton mesmo, que falava que tudo era separado, né? Tudo são partículas separadas. E depois, com o passar do tempo, a gente teve o quê? A gente teve a visão do Einstein de que nada tá separado, tá tudo ligado. Por quê? Tudo é uma onda. E aí, pensando que tudo é uma onda, ou seja, todos nós estamos ligados através de ondas que a gente não vê, né? Por que eu tô aqui falando com vocês, né? Com pessoas aí aqui de Bragança, de São Paulo e de outros estados. Por que isso tá funcionando? Por conta da onda que a gente está usando aqui de transmissão, da internet, né? Ou seja, tudo, literalmente tudo é uma onda, certo? E a internet nada mais é também do que física. E aí, pensando que a nossa energia, ela também funciona em ondas, a gente vai ter o que dentro desse gráfico, né? Dentro dessa escala desenvolvida pelo David Hawkins. A gente tem uma onda que aqui, né, o mais baixo que a gente tem na vergonha, a gente está perdendo comprimento de onda. Em outras palavras, terapeuticamente falando, a gente está perdendo energia. Aqui no meio, na coragem, é o mínimo que a gente precisa de onda, né, de comprimento de onda, para a gente não estar perdendo e não estar ganhando. Então, aqui é a neutralidade, tá? E quando a gente vem da neutralidade para cima, a gente já tá ganhando comprimento de onda, ou seja, a gente tá ganhando energia. E o que isso tem a ver com prosperidade, com política, tá? Vamos lá. Com prosperidade. Gente, para sermos pessoas prósperas, a nossa energia influencia muito, 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 muito na nossa prosperidade, tá? Uma pessoa, por exemplo, que ela vibra abaixo da coragem na maior parte do tempo, tá? Isso é muito importante. Por quê? Eu posso pegar alguém aqui, né, e calibrar a pessoa e a pessoa tá vibrando nesse momento no medo, tá? Significa que o tempo todo ela vibra do medo? Não, né? Nós somos seres humanos, a gente vai descer e subir o tempo todo nessa escala. Isso é normal. Mas o que realmente importa, o que vai falar sobre a nossa prosperidade, sobre a nossa abundância, e gente, nem tô falando só de dinheiro aqui, tô falando em todas as áreas da vida, tá? É o que a gente vibra na maior parte do tempo. Então, pra gente saber o quanto uma pessoa calibra, na maior parte do tempo, calibra em grande parte do tempo, a gente precisa medir o quanto fulano calibra na maior parte do tempo, tá? Não é agora, não é amanhã, não foi ontem, é na maior parte do tempo, é aquela vibração que eu tenho na maior parte do meu tempo. Então, se uma pessoa calibra abaixo da coragem na maior parte do tempo, significa que ela vai ter problema financeiro, problema de relacionamento, ela vai ter problema, se não em todas, em alguma área da vida dela vai ter problema, tá? Por quê? Porque ela tá perdendo energia, tá decaindo o comprimento de onda da física quântica, certo? Se uma pessoa, ela calibra da apatia à vergonha, que são os 3 mais baixos aqui na maior parte do tempo, significa que essa pessoa tem depressão, tá? Tem ansiedade. Normalmente, quando eu venho na clínica e tem algum cliente que quando eu vou fazer a calibração dele, sempre nos meus atendimentos eu calibro as pessoas para ver como ela tá energeticamente e ela tá vibrando nessas 3 mais baixas aqui, tá? Na vergonha, na culpa e na apatia, eu já encaminho para psiquiatra, tá? Por quê? Porque a gente precisa olhar isso, né? Isso realmente já diz um estado depressivo, tá? Ou uma ansiedade crônica, algo que realmente afeta na vida da pessoa, emocional, psiquicamente falando.
Uma pessoa que calibra, né, que vibra na maior parte do tempo na coragem ou na neutralidade, esses dois aqui, que é o mínimo que a gente precisa, significa que ela não tá perdendo energia, mas ela também não tá ganhando. Ou seja, em relação à prosperidade dela, a prosperidade dela não tá maravilhosa, mas também não tá ruim. É aquela pessoa que, tipo assim, aquela situação que, tipo assim, eu tô pagando as minhas contas, não tá sobrando, não tá faltando, tá dando pra pagar a conta. Essa pessoa, se você se identificou, provavelmente você calibra nesses dois aqui, tá? E isso vale para relacionamentos amorosos também, tipo assim, não tá ruim, mas não tá bom, isso vale para tudo. Agora, a gente começa a ganhar energia de fato, começa a ganhar comprimento de onda de fato quando a gente calibra. Dá vontade até a iluminação. Dá vontade, a gente começa a ganhar energia, tá? Até a iluminação. O ideal seria que calibrássemos todos, na maior parte do tempo, pelo menos no amor, tá? Mas isso é a minoria das pessoas, óbvio. E aí aqui a gente começa a ganhar energia. Geralmente uma pessoa que não tem problemas financeiros, ela calibra pelo menos na razão na maior parte do tempo, tá? Na razão ela já é uma pessoa considerada próspera, tá? E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu falei que eu ia trazer aqui as minhas abordagens, né? Eu tô ensinando aqui um pouquinho disso pra vocês, tá? Então a nossa energia diz muito sobre como é a nossa prosperidade financeira, como são os nossos relacionamentos, como é basicamente tudo na nossa vida, tá? Tudo. E aí, o que acontece? O que influencia isso aqui? Que agora a gente chega no nosso assunto de fato, né? Que é da prosperidade e da política. O que influencia isso daqui? Gente, várias coisas. Tá? O que vai dizer se a sua energia é baixa, se ela é neutra ou se ela é alta? Emoções paradas, né? Eu chamo de emoções congeladas. O que é uma emoção congelada? Algo que a gente passou na nossa vida, na nossa infância e que a gente não levou para terapia, que a gente não soube lidar, tá? Ou não, nem precisa ser na infância não, tá? Por exemplo, eu tive uma briga com a minha sócia ontem, engoli aquilo, não lidei com aquilo, fingi que não aconteceu, joguei para baixo do tapete. Emoção congelada. Isso vai fazer com que a sua energia diminua, vai fazer com que a sua vibração diminua, ou seja, isso influencia em todas as áreas da sua vida, inclusive na sua prosperidade financeira, tá? Campo energético, por que eu sempre apareço nos stories falando muito sobre o campo energético? Sobre limpeza, sobre alinhamento energético. Gente, você já percebeu? Eu sei que algumas pessoas aqui vão se identificar. Você já percebeu que às vezes você vai em algum lugar, vai conversar com alguma pessoa e aquela pessoa tá, vamos dizer assim, carregada, ela tá pesada, ou você entra em algum ambiente, você sente assim, ai, que ambiente pesado, quero ir embora. Pessoas que sentem isso são pessoas que a gente chama de esponja, tá? Ou seja, elas captam tudo isso do ambiente. Elas captam essas energias. Ou seja, é como se a gente estivesse sujando o nosso campo energético. Por isso que é tão importante fazer limpeza energética, fazer alinhamento energético, porque no alinhamento a gente limpa tudo isso do seu campo, tá? E isso também interfere na sua prosperidade, isso interfere na sua vibração na maior parte do tempo, ou seja, isso interfere na quantidade de trabalho que você vai conseguir, na quantidade de clientes, na quantidade de dinheiro no final do mês na sua conta. Sim, isso interfere e muito, tá? Isa, mas eu sou CLT. Como que isso influencia na vida de um CLT que ganha ali todo mês a mesma quantia, tá? Já pensou que talvez, se você não tivesse com a sua energia tão baixa, talvez você conseguiria uma proposta de emprego, mesmo que no CLT, com um salário mais alto? Entende? Então, é aí que eu quero chegar. Eu quero que vocês entendam o que influencia ou não a nossa prosperidade pra gente chegar no assunto, de fato, da política, tá? Deixa eu tomar um golinho de chá.
E aí, gente, o que vai acontecer? Se a gente não limpa, é como uma casa. Se você não limpa a sua casa, o que vai acontecer? Se você não toma banho, o que vai acontecer? Seu cabelo vai ficar oleoso, você vai ficar suja, a casa vai ficar imunda, você não vai mais ter roupa pra usar. Não fica um caos? É a mesma coisa, só que qual é a diferença? Por que a gente não cuida do nosso campo energético? Porque a gente não vê. A gente não vê, mas tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui em mim. Aí começa a vir pensamento compulsivo, sabe? O que são esses pensamentos compulsivos? Vou dar um exemplo que me perguntavam muito na escola, quando eu dava aula. Me perguntava assim, e vi aquele pensamento que eu tenho, assim, por exemplo, que eu tô dirigindo e eu vou atropelar um cachorro. E o cachorro nem vai ser atropelado. Gente, isso é pensamento compulsivo. Negativo. Negativo. Então começa a vir esses pensamentos, começa a vir pensamento negativo, sentimento de medo, de desespero, tipo, nossa, será que eu vou dar conta de pagar minhas contas? Será que eu vou dar conta no final do mês? Começa a vir tudo isso é sujeira no seu campo energético, tá? Então é isso. Dúvidas até aqui? Me contem se vocês têm dúvidas. Eu expliquei um pouquinho de como funciona a nossa prosperidade financeira na prática. Tá? O que interfere? Lógico que tem muito mais coisa, gente. Tem crença limitante, tem padrão de escassez que a gente vem da nossa família, por exemplo. Eu venho de uma família que passou fome, né? Que hoje, graças a Deus, né, deu tudo certo, mas assim, meus ancestrais, né, meus bisavós passaram fome. Meus avós passaram necessidade. As coisas começaram a melhorar em quem? Nos meus pais. Significa que eu carrego isso geneticamente, né, inconscientemente dentro de mim também. Ou seja, tem muita coisa que interfere, gente. Mas aqui eu tô explicando o que vocês precisam saber pra gente falar da política, tá? Tem muita coisa que interfere na nossa prosperidade, tem essas crenças que precisam ser limpas, tem padrões genéticos, né, ancestrais que precisam ser limpos. Mas agora, a gente vai pro assunto dessa live. Em ano de política, como a política afeta a sua prosperidade financeira? Gente, muito, muito. Falei para vocês lá no início da live que eu venho de uma formação de viés político, né? Filosofia federal, viés político total. E o que acontece, gente? Polaridade. Qual é o grande problema? E eu tô falando da política no Brasil, tá? Que eu tô falando do nosso cenário, do nosso contexto. Sei que em outros países não são assim, tá tudo certo. O problema é aqui. E a gente tá aqui, então é isso que conta. Como que isso influencia, gente? Os nossos obstáculos, todo desafio que a gente passa na nossa vida, todos os problemas que a gente tem na nossa vida são derivados de polaridades. Polaridades. E o que a gente tem na nossa política hoje? Uma polaridade, uma dualidade, tá? Isa, como assim todos os problemas que a gente passa são derivados de uma polaridade? Sim, vou explicar pra vocês. Tem uma terapia que eu trabalho, que é a terapia do Sou Plena, a terapia de transformação de alma, que, para quem já passou por sessão, a Jenny estava aqui, não sei se ela ainda tá, mas ela já passou. A Isa vai ter a sessão dela semana que vem. Para quem já conhece, como que a gente faz? Tô separando umas cartinhas aqui para mostrar para vocês. Como que a gente faz essa terapia, gente? Ela vai mostrar, você traz a questão, por exemplo, né, já que a gente tá falando de prosperidade, eu vou trazer a prosperidade para vocês. A gente traz o nosso problema, tá? Qual é o problema? Prosperidade. Isa, não tô tendo prosperidade financeira. Quando a gente começa essa terapia, a gente vai falar, ok, vamos entender qual é a polaridade que você está enfrentando nesse problema de prosperidade financeira. E aí a gente tem várias polaridades, a gente tem 7 polaridades que a gente enfrenta. Então, complexo de conexão e graça, complexo de loucura, a polaridade de vida e morte, de guerra e paz, de domínio e escravidão, tá? Por que eu tô falando disso pra vocês?
todos os nossos problemas são derivados de uma polaridade. Por quê? De um viés mais espiritual, essa terapia ela é totalmente energética, totalmente espiritual, tá? De um viés mais espiritual, o que acontece? Se tudo foi criado pelo universo, pelo Criador, pelo grande espírito, o que você quiser, foi criado por algo maior, eu sou ateu, então pode sair da live. Ou fica pra gente conversar. Eu acredito nisso, o meu viés é esse, tá? Existe um Criador maior, não importa o que seja. Eu chamo de universo, eu chamo de Criador. A polaridade é como se a gente tivesse separado do todo, entende? Sabe aquela frase clichê de todos somos um? É isso, todos somos um. Se a gente vê as coisas como duais, como polarização, a gente não tá fazendo parte do todo. Aí a gente enfrenta um obstáculo, né? Por exemplo, existe o belo, existe o feio, existe a luz, existe a sombra. Quando a gente entende que tudo faz parte, perfeito. Aí entra dentro desse quadro. Nesse tudo faz parte, então aquilo que é considerado por mim ruim também faz parte. Tá? Também vai fazer parte. Então, eu só tenho um problema na minha vida quando eu entro em um obstáculo. Esse obstáculo, ele me pega num nível em que eu não consigo sair dele, certo? Por quê? Porque eu não tô sabendo olhar de outras perspectivas. Por quê? Porque existe um problema de polaridade. Vamos pegar essa polaridade de vida e morte. E se eu tô sofrendo um luto, lógico que esse luto vai ter que ser passado com muito acompanhamento. Não é fácil vivenciar um luto, certo? Porém, uma coisa só existe por causa de outra. Exatamente, se a gente não tem sombra, a gente não tem luz. Se a gente não tem luz, a gente não tem sombra. Perfeito, Isa, é isso mesmo, tá? Então, só tem vida porque tem morte, só tem morte porque tem vida. É isso. Não que isso não seja algo que a gente vai ter que passar, a gente vai ter que passar. Mas a gente não consegue passar quando isso vira polarizado. Tipo, não quero enfrentar esse luto, não quero enfrentar essa morte. Entende? Então eu tô trazendo aqui pra vocês entenderem que a polaridade é um problema, gente. E quando a gente fala de política no Brasil, é um problema. Por quê? Porque a política hoje é polarizada. E não tô falando de bom, de ruim, de isso, de aquilo, de direita, de esquerda. Desculpa, mas eu não tô ligando pra isso. Eu tô ligando pro quê? A política é um problema no Brasil. Porque ela é polarização. Entende? Não tô nem defendendo um, defendendo o outro. Até porque, como eu vou falar aqui pra vocês, depois eu percebi que, gente, a política, o assunto política, a palavra política, tanto que eu não gosto que fale sobre política dentro da minha casa. Porque diminui frequência. Diminui a frequência. Quer ver? Eu vou calibrar para vocês verem a calibração da política no Brasil. Eu acho que eu não vou conseguir fazer aqui para vocês verem, se bem que não sei. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Peraí. Não sei se vai dar. Mas eu vou calibrar para vocês verem a calibração da política. Dá. Dá pra ver mais ou menos, né? Tá dando pra ver um pouquinho, certo? Ó, tá dando pra ver muito, mas vai dar. Tá? É assim que eu faço as pendulações. Pêndulo, eu tenho permissão divina para fazer essa calibração sobre a política brasileira dentro da escala Hawkins da consciência. Tenho, isso foi um sim. Pêndulo, qual é a calibração dentro da escala Hawkins da consciência da política no Brasil hoje? Tá vendo que ele vai andando, gente? Ele tá fazendo a calibração, ele tá fazendo a leitura energética desse assunto. Qual assunto? A política no Brasil hoje. Meu Deus.
Então, paramos no luto. Eu tava falando sobre a polaridade certa, né? Vida e morte. Estava falando sobre luto. Então, ó, onde o pêndulo ficou. Aqui, ó, no luto. Deixa eu pegar aqui de novo. Pera aí. Deixa eu arrumar. Ou seja, qual é a calibração da política no Brasil? Não estou falando de outros países. Eu sei que tem países que a política é maravilhosa, que funciona. No nosso país, luto. Veio aqui no laranjinha, aqui, ó. É muito baixo, gente. Tá perdendo muita energia. Por quê? Porque é polarização. Lembra que eu falei que uma das polaridades que a gente enfrenta de desafio é vida e morte? Tá no luto. Já passou da hora desse sistema político da gente mudar. Pra melhor, por favor, né? Pra pior fica difícil. Então, pensa o tanto que a gente perde de energia quando a gente fala sobre política. E é simples, lógico que eu tô fazendo essa live aqui, depois eu vou fazer limpeza, vou fazer meus banhos, pelo amor de Deus. Mas o que acontece? Simplesmente da gente falar, né? Lógico, né? Não tô falando sobre questionar, sobre trazer uma conversa inteligente, falar sobre quais são as possibilidades dentro da política hoje, do que a gente poderia fazer para melhorar. Não tô falando disso, mas tô falando dessa conversa de política polarizada que a gente tem hoje. A frequência da política no Brasil hoje é no luto. A gente tá perdendo energia pra caramba. A gente tá muito abaixo do mínimo que a gente precisa, que é na coragem, que é pra gente não tá ganhando energia, mas tá perdendo. Então, quando a gente fala sobre política, gente, na minha casa é proibido. Falar sobre política em casa, vai falar na rua, vai falar em outro lugar. Porque abaixa a vibração. Ah, então você é negacionista. Não! Eu tenho o meu viés, eu tenho o que eu penso sobre esse assunto. Né? Quando chegar na eleição, eu vou fazer a minha parte. Mas isso não significa que eu vou sair discutindo sobre política, que eu vou fazer disso, de fato, aquilo que eu falei dessa terapia aqui. Um desafio, uma polarização. Toda polarização traz dificuldade para a nossa vida. Então adianta eu ficar brigando com o vizinho, eu ficar brigando com o familiar, eu ficar... Gente, não! Por quê? Porque isso vai ser ruim para mim. O que vai adiantar? Eu como um ser que vive em sociedade, fazer a minha parte. Vai adiantar ficar fazendo militância igual eu fazia na época da faculdade? Não! Eu brigando com tio, com tia, com pai, com mãe? Não! Já fiz muito isso. Não! Isso diminui a nossa energia. E o que acontece quando isso diminui, quando a nossa energia diminui? Diminui a minha prosperidade. Diminui o meu sucesso nos meus relacionamentos. Diminui a minha paz. Então, não fiquem perdendo tempo de vocês brigando por política. Eu não perco meu tempo, nem a energia da minha casa falando de política. Vocês podem não concordar comigo e tá tudo certo, mas aqui eu comprovei pra vocês. Quem chegou agora, assiste lá a live. Eu comprovei pra vocês. Qual é a calibração da política no Brasil hoje? Luto. Energia péssima. Então, esse ano de eleição, gente, não se deixem levar. Pensa que assim, se a pessoa ela já tá muito polarizada, ah não, mas eu quero mostrar para essa pessoa o que é melhor para ela. Sabe como você mostra... Morreu, né, Isa? Sabe como você mostra pra pessoa o que é melhor para ela? Sendo exemplo. Quando eu não tô na minha casa, que eu não posso controlar a conversa, né? Por exemplo, na casa do meu pai, e aí começa aquela discussão de política e não sei o quê, eu saio de perto. Entra por um ouvido, sai por outro. Eu não vou ficar discutindo aqui. Eu vou melhorar a minha energia. Eu vou fazer o que eu sei que é bom. O que eu posso fazer pela sociedade? O que eu posso fazer pela comunidade? Antes, quando eu estava em sala de aula, o que eu podia fazer dentro da sala de aula? Aí sim eu posso fazer. Mas não adianta eu ficar discutindo dentro de uma polarização. Ah, mas senão nada vai mudar. Gente, se ficar brigando, nada vai mudar também. Por quê? Porque aí a gente entra em desafio. Porque aí a gente entra em debate.
A gente não falou que o grande problema da humanidade é a polarização? É a polarização, esse é o grande problema. Ah, mas então eu não vou lutar pelos meus direitos? Vamos! Mas toda vez que a gente entra em uma polarização, a gente não tá melhorando aquele problema, a gente tá piorando. A gente tá duplicando, triplicando aquele problema. E todos, não esqueçam, gente, todos os nossos problemas, tudo aquilo que a gente enfrenta de desafio na minha vida, seja desafio de relacionamento, de prosperidade, desafio, sei lá, de emprego, de trabalho, não tenho o reconhecimento que eu gostaria, qualquer desafio, ele vem, ele parte, o ponto de partida dele é uma polaridade. Você pode não saber que polaridade é essa, mas é uma polaridade, é isso que eu olho no início da terapia. Qual polaridade você está enfrentando hoje na sua vida para você estar passando por essa dificuldade, por esse problema, tá? Então, a gente ajuda a sociedade, a gente ajuda a humanidade, a gente ajuda as pessoas quando a gente faz a nossa parte, não quando a gente entra em mais conflito, tá? E toda vez que você entrar em discussão de política, sua energia, discussão mesmo, tá? Não é assim, eu vou conversar, né? A Isa tá aqui, conversando aqui comigo, eu vou conversar com a Isa, falar de política, assim, nossa, como poderia ser? O que a gente podia fazer para melhorar isso? Ok, mas em discussão de política, isso vai diminuir a sua energia. Política começa no nosso quadrado e como a gente cuida dele, exatamente, Isa. O mundo não muda se a gente não mudar primeiro. Não adianta eu querer mudar o mundo aqui nas costas, se eu não melhoro as coisas dentro de mim, dentro da minha casa, com a minha família, com os meus amigos, aí as coisas não funcionam. Gente, pelo amor de Deus, né? Não dá. Vamos começar a olhar pra gente. Obrigada, Audrey, verdade, né? Que bom que vocês concordam. E quem não concordar também pode falar, tá tudo certo. Eu não quero brigar, mas a gente pode debater um ponto de vista. Brigar, eu tô fora de conflito, porque aí a gente entra na polaridade de guerra e paz. Tô fora. Não quero diminuir a minha energia. Me falem se vocês têm dúvidas, se vocês querem falar alguma coisa pra contribuir, porque aqui é pra ser uma conversa mesmo, né? Vou esperar pra ver se alguém manda alguma coisa. Se não mandarem, eu quero encerrar essas lives. Hoje eu vou encerrar com uma cartinha do oráculo com mensagem para nossa semana, que começa amanhã, né? E aí a gente vai tirar uma cartinha do oráculo com mensagem para nossa semana. Então toda live eu também quero trazer algo prático aqui para vocês no final, nem que seja uma mensagem do oráculo para trazer direcionamento. Me fala, gente, gostaram, não gostaram? Tem alguma dúvida? Ficou algo que eu não expliquei? Bom, vamos lá então, né? Vocês querem que eu tire uma carta do oráculo pra semana? Não, essa daqui não é essa, não. Vocês querem que eu tire uma carta do oráculo pra semana, que vai iniciar amanhã? Ou uma carta do oráculo... e assiste depois, Audrey. Eu vou deixar disponível a gravação. Eu vou tirar uma carta desse oráculo aqui, o oráculo Ho-Ho. Eu amo ele de paixão. Vocês querem que eu tire uma carta pra semana? Pra trazer... Vai ficar salva. Vai ficar salva sim, Audrey. Pra saber um direcionamento pra semana ou pra algo que a gente precisa olhar pra melhorar ainda mais a nossa prosperidade. Já que estamos falando disso. Me fala aqui o que vocês querem. Pra semana ou pra prosperidade? Deixa eu embaralhar aqui enquanto vocês mandam o que vocês querem. Pra semana. Bora então. Então eu vou pedir para que nesse momento vocês respirem fundo. Fechem os olhos de vocês, inspira. E leva a intenção lá para o coração de vocês. Tragam, de fato, essa intenção de
né, de pensar naquilo que você tem que fazer para a semana, todos os afazeres, os compromissos que você já tem, o trabalho. E eu vou pedir para que o oráculo traga uma mensagem de direcionamento para essa semana que vai se iniciar amanhã. Essa aqui. Nutrição. O amor da terra me nutre a alma. Olha isso, que linda essa carta. Eu vou ler para vocês o significado dela. Nutrição. Deixa eu achar aqui. Depois eu posto foto também, tá? Mas eu vou ler aqui para vocês. Pra gente ver até, porque sempre tem tudo a ver, né? Até o que bate aqui pra nossa live também. Nutrição. A nutrição sustenta a vida. A Mãe Terra nos recorda que o alimento é seu ato sagrado. E todos os reinos estão interconectados em prol da existência. Quando nos alimentamos com consciência e gratidão à Terra, os nutrientes se elevam nossa vibração, ela é amplificada e estabelecemos uma relação amorosa com este corpo sagrado que permite a nossa alma desenvolver-se. Basta observar que a natureza nos fornece os nutrientes necessários a cada estação. A Terra provê tudo para todos em abundância. Esta carta te convida a alimentar os talentos que fortalecem o seu potencial. Deixe o amor da Mãe Terra te revigorar. Explore o que realmente te nutre, de forma prazerosa e qualitativa em diferentes níveis. Descubra os aspectos espirituais de cada necessidade física, emocional e mental de nutrição. Volte a enxergar o sagrado em todas as formas de vida. E quanto a isso, reabastece sua energia quando você se abre. Sempre reponha a energia utilizada e selecione com critério que coloca dentro do seu templo sagrado. Materne-se, ou seja, também está falando daquilo que a gente põe para dentro em forma de conversa, né? Em forma de pensamento. Cuidar de si é a melhor forma de cultivar seus sonhos e relações, que a gente está falando, né? Não adianta querer salvar o mundo se a gente não cuidar da gente. Compartilhe momentos de alegria com quem ama e com seu espaço de poder. Seja grata a toda forma de nutrição disponível. A sua forma de ver a vida depende de como nutre seu corpo e a sua alma. Você é uma catalisadora de energia e precisa estar nutrida para levar seus sonhos adiante. Assim como a Mãe Terra, você só pode compartilhar com o mundo o que cultiva dentro de si. Gente, olha isso, foi para fechar com chave de ouro essa live, né? Assim como a Mãe Terra, você só pode compartilhar com o mundo o que cultiva dentro de si. Então não adianta a gente querer mudar as coisas na raiva, no ódio, na brutalidade, na guerra. Não! Isso não muda nada, só piora as coisas. Palavras-chave: autocuidado, aterramento e força. Cristais relacionados: fuchsita, não conheço esse, e o quartzo verde. Plantas sugeridas: vetiver. Eu vou postar foto disso aqui depois, tá? Postar eu acho que não vai ficar bom. Acho que postar não vai ficar bom. Quem quiser, pode mandar mensagem ali no direct ou no WhatsApp e eu mando a foto pra vocês, porque se eu postar não vai dar pra vocês enxergarem direito, tá? Pra vocês lerem com calma. Gente, muito bom. Tudo a ver, né? Tudo a ver. Então, vamos cuidar nessa semana da gente. Parar de olhar um pouco pra fora e cuidar com o que entra no nosso corpo. Tanto alimentação, né? A gente tentar se alimentar com coisas mais naturais. Tanto alimentação, quanto palavras, quanto pensamentos, quanto atitude, quanto pessoas, quanto energias. Vamos cuidar do nosso templo, e o nosso corpo é o nosso maior templo. Cuidar do nosso corpo, da nossa casa, tá? Vamos cuidar de nós. Gente, gostaram?
Se vocês gostaram, me contem aqui. Né, vamos encerrar por hoje, porém, todo sábado, às 10h22, estaremos aqui. Eu vou abrir outra caixinha de perguntas para saber qual tema vocês querem para a próxima live. Vai ser nesse formato. E no final, eu vou tirar novamente uma cartinha para a próxima semana. Um beijo para vocês. Gratidão de coração mesmo pela presença, pela confiança, adorei, já tô animadíssima para as nossas próximas lives, espero que esse assunto tenha trazido aí muita expansão de consciência, muitas chaves viradas aí na vida de vocês. Beijo!